Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira. Hoje é dia da nossa palestra no Centro Espírita Amor e Caridade, aqui em Jacareí. E eu tô gravando essa palestra de manhã. Nossa palestra lá é às 20 horas. E infelizmente a gente não vai poder fazer uma conversa ao vivo. Eu tô gravando esse vídeo, mas eu espero que a gente faça uma boa conversa. Então eu gostaria de convidá-los a fazer silêncio, a fechar os olhos, para poder chegarmos no templo. Esse templo que não é um centro, não é fora da nossa casa. Esse templo que não tem pessoas. É o templo que a gente escolheu para fazer algumas reflexões, fazer a nossa oração, colocar nossa mente em contato com a espiritualidade. Que possamos pedir a presença, contar com a presença dos nossos amigos espirituais, contar com a presença de Jesus, nosso mestre e guia. Que possamos reunir os nossos pensamentos em oração e vibrações de amor para todos aqueles que se encontram em dificuldades nesse momento, passando por dificuldades na saúde, nos cuidados básicos consigo mesmo, dificuldades financeiras, dificuldades nos seus relacionamentos. Que esse momento de oração e união de pensamentos possa trazer conforto àqueles que estão em situações mais vulneráveis que nós. Que assim seja. Então vamos dar início à nossa conversa. A gente está em casa hoje e é sobre isso que me foi pedido para conversar com vocês, sobre o isolamento social e os nossos sentimentos. Faz mais ou menos uns 20 dias que a gente está em casa e a gente precisa fazer algumas mudanças, para poder viver esse momento de forma adequada. Então, muitos de nós fizemos mudanças estruturais, nós fizemos mudanças físicas no nosso ambiente de trabalho, nós fizemos mudanças mentais para estar aqui hoje nesse lugar, E isso exige de nós muito esforço, Existem diferentes realidades. A gente tem pessoas que estão numa casa confortável, grande, onde as crianças possam correr, sentir o sol, fazer suas atividades escolares, fazer suas leituras, conviver de forma agradável com a família. E também a gente tem pessoas em situações de muita vulnerabilidade, pessoas que estão em casas muito pequenas, com 2 cômodos, dividindo espaços pequenos, e muita gente morando junto. Tem pessoas que estão na rua, que não tem como ficar em casa, não tem para onde voltar. Tem pessoas que são famílias pequenas, que estão em apartamentos, que não podem compartilhar a área de lazer comunitária. Tem idosos isolados nas suas casas, sem poder ver seus filhos, sem poder ver seus netos, sem poder receber uma visita da vizinha, sem poder fazer aquelas trocas que deixam a nossa vida mais alegre, sem poder dar o passeiozinho que está acostumado a dar. Então, esse momento nos trouxe muitos desafios, e muita solidão, É natural que a gente tenha sentido, desde quando começou essa quarentena, vários tipos de sentimentos. Natural que a gente tenha primeiro renegado, falado, que nada, isso não vai acontecer aqui no Brasil, a China é muito longe, Itália está lá na Europa, é diferente. E a gente foi, com o passar do tempo, vendo que lá da Ásia, o vírus foi chegando na Europa e que acabou chegando aqui na América do Sul e América do Norte. Nós estamos numa situação gravíssima que exige de nós muita atenção
E isso nos provoca muitas inseguranças, né? Nos traz medos em relação ao futuro. Então, é sobre isso que a gente pode conversar hoje. Eu não estou aqui para falar para vocês como a gente deve passar esse momento da melhor forma possível, né? Porque, como eu disse, cada um tem uma realidade. Seria uma falta de empatia passar dicas para viver bem esse momento, né? O que comer, como conviver em casa, que atividades fazer, né? Fazer exercício em casa. Eu acho que cada um está enfrentando o seu próprio leão. E esse é o momento de desafio e o momento de conhecer o seu leão, né? Conhecer as dificuldades que cada um foi convidado a passar. Né? Então não faz sentido eu passar dicas se eu não puder falar para todo mundo. Né? Não que todo mundo vá me ouvir, né? Mas é fácil falar para passar dicas de bem viver para quem tem condições de bem viver. Para quem não tem o mínimo, não faz sentido. Né? Então, é para falar dos sentimentos, que isso é comum a todos os seres humanos. Né? Uma pandemia não escolhe ninguém. Né? Ela tá todo mundo sujeito a ficar doente, a ficar adoecido. Está todo mundo convidado a ficar em casa. Aqueles que podem ficar, aqueles que, de certa forma, possuem algum privilégio, né? De poder fazer um home office, de poder trabalhar poucas horas, né? Aqueles que puderam tirar férias nesse período, mas tem muita gente passando muitas dificuldades, né? Muitas pessoas ficaram desempregadas, muitas pessoas foram dispensadas de suas prestações de serviço por conta do contato, por conta do isolamento mesmo. E essas pessoas precisavam desse trabalho para poder passar esses 20 dias, né, que estamos em casa. Então, existem diversas condições emocionais na nossa psicosfera, né, assim, pairando no ar. Então, eu penso que as desigualdades existem desde que nós fomos criados, né? À medida que a gente foi desenvolvendo a nossa inteligência, a gente foi encontrando vantagem, privilégio, a gente foi desenvolvendo também o nosso egoísmo, a nossa vaidade, e as diferenças, né, e as desigualdades passaram a existir. Então, isso existe há muito tempo. Mas, junto com isso, também existe experiências que nos oportunizam trabalhar a nossa solidariedade, né? Compartilhar os nossos privilégios, compartilhar aquilo que a gente tem mais, compartilhar uma sabedoria, compartilhar um bem material, compartilhar um momento de conforto, né? Então, as desigualdades, elas passaram a existir, mas também, junto com elas, as oportunidades de trabalho do nosso próprio espírito. E o Espiritismo nos ensina que essas situações, né, de privilégios, elas são passageiras. Né? Então, elas podem ser passageiras tanto numa existência, quanto eu posso ter conforto e privilégio agora e pode acontecer alguma coisa na minha vida que me coloca numa situação de alta vulnerabilidade. Né? Ou de uma vida para outra, né? Viver uma experiência de luxo, de conforto, de tranquilidade, numa outra eu precisar passar por uma situação de privação para que meu espírito possa aprender a lidar com a falta. E nós estamos em um constante trabalho emocional. Né? Nossa mente evolui com as experiências. Nós vamos acumulando recursos internos para lidar com as situações. Agora é o momento que a gente está lidando com a separação. Né? Como é difícil o ser humano lidar com a separação. Né? Como é difícil a gente respeitar e não estar junto das pessoas que a gente gosta. A gente quer estar junto, a gente quer conversar, a gente quer saber como é que tá, né? A gente quer tocar as pessoas, a gente quer abraçar. E aí, às vezes, a gente até quebra a regra e fala assim, não, com amor, né? O amor não pega vírus, né? Com amor não pega vírus. Então, a gente tem essa dificuldade, né, de viver esses momentos de separação.
E o convite hoje para a nossa conversa é para fazer uma autoinvestigação, uma autoanálise, né? Como estão os nossos sentimentos? Como é que você está enfrentando o seu leão? Dentro das suas dificuldades, que são só suas, que é diferente da minha. Né? Como é que você está enfrentando isso? Quais são os sentimentos que te atravessam diariamente? Né? Quantas vezes você sente, o que te irrita, o que te dá, o que está te deixando com raiva? Né? Como que está sendo conviver com as pessoas da sua casa por mais tempo? Ter que parar, conversar com elas, ter que parar, dividir os espaços por mais tempo, né? Ter que lidar com a bagunça de estar todo mundo em casa 24 horas por dia. Como é que você fica diante dessa situação tão desafiadora e que nos coloca em maior intimidade com as pessoas que já são da nossa intimidade, mas que muitas vezes a gente faz evitação, a gente evita, né? A gente foge um pouco do contato, até daqueles que a gente escolhe estar junto, né? Quando a gente passa alguma dificuldade, quando a gente vive algum tipo de conflito, a gente quer ficar mais distante, né? A gente entra quieto, sai calado. Então, como é que tá viver essa situação? Será que dá para permanecer do mesmo jeito? Né? Será que dá para fazer tudo igual, como se nada tivesse acontecendo? Né? Então, essa é a pergunta do dia dessa conversa hoje. Outra coisa que eu acho interessante a gente poder avaliar nesse período, né? Como é que estão os nossos sonhos? Né? Como está o nosso sono? Quando a gente vai dormir, o que você faz antes de dormir? Né? E como é que fica a sua mente quando o seu corpo se desliga? Então, a gente poder fazer um diário, né? Quem puder e que se for do interesse, fazer um diário de como está essa sua movimentação nessa mudança tão catastrófica da nossa vida. A gente, alguns sentem alegria por estar mais próximos, né? Dos mais íntimos, outros estão muito assustados, sentem muito medo, né? Ficam muito angustiados. A gente fica com uma preocupação financeira, né? A gente teve que fechar portas, deixar de trabalhar, os comerciantes não estão podendo vender, a não ser se fazem entrega. Então, essa incerteza, né, do futuro deixa a gente sem chão. Né? Mas como é que nós estamos levando esses problemas para dentro, né? Lidando com esses problemas dentro da nossa casa? A gente não está levando porque a gente está aqui dentro. Mas como é que isso está sendo tratado dentro da nossa casa? Como é que as crianças estão sendo tratadas? Como é que você está prestando atenção nos diálogos né, quem tem filho em casa? Está prestando atenção na conversa das crianças? Como elas se relacionam? Como elas se relacionam com você? Como elas contam com a tua condição para lidar com esse momento difícil? Porque as crianças sabem que está acontecendo alguma coisa, sabem que está acontecendo uma coisa muito terrível com o mundo, que colocou todo mundo em casa. A gente não pode falar para as crianças, não, isso daí não é coisa do seu interesse, vai passar. A gente precisa saber conversar com as crianças, dar uma informação adequada para que elas se sintam amparadas internamente também, para que elas não fiquem tendo pesadelo à noite para poder elaborar aquilo que elas não estão conseguindo entender. Então, prestar atenção é importante, né? E não é à toa que quando a gente acessa a rede social, há inúmeros convites para a gente meditar e pensar no momento. Eu sei que tem gente trabalhando o dobro e que acha uma, né, perda de tempo fazer meditação, ou nem tem tempo para fazer meditação, né? Principalmente as mulheres, né, que cuidam dos seus filhos sozinhas, estão em casa cuidando da casa, dos filhos, estão em casa trabalhando muitas vezes, né? E tem que dar conta de tudo isso e ainda tem que, né, seguir as dicas da internet, que é fazer exercício, fazer meditação, fazer um momento de silêncio, né? Às vezes não tem nem silêncio. Mas é muito interessante esse convite, porque se a gente passar também por esse momento, como a gente passa os momentos de correria, vou colocar assim, é um desperdício, né? Porque se a gente nem se apreender, né, assim, perceber esse momento, o que ele está nos convidando, eu acho que passar batido é um desperdício mesmo, né? Então, esses momentos de meditação, que sejam meia hora que a gente acorda mais cedo, porque a gente já não tem algumas correrias do dia a dia, a gente não está correndo, está tudo parado, né? Ou se não está parado, está em câmera lenta, está em slow. Né? E a gente precisa poder aprender a dar uma paradinha aí,
E prestar atenção e ouvir o que esse momento está nos trazendo. A gente tem que fazer isso não só agora, óbvio. A gente precisa fazer isso o tempo todo. Tá atento às mudanças e transformações da nossa vida, os ritmos da nossa vida, os ritmos das nossas experiências. Mas a gente já encheu a nossa agenda de tanto estímulo, de tantas coisas, né, que a gente não tem esse hábito. E esse momento nos convida, olha, já que você ganhou um bônus de tempo, por que você não treina prestar atenção, né, no que está acontecendo na sua vida e nesse momento? Né? Como é que estava a tua vida antes disso tudo acontecer, disso parar? Como é que você estava vivendo? Como é que você estava sentindo as coisas? Como é que você estava se relacionando com seus filhos ou com a pessoa que, né, com um companheiro? Ou se você mora sozinho, como é que você estava lidando com a tua própria solidão? Com quem que você conversava? Né? Com quem que você trocava o açúcar? Então, se for possível, né, parar e pensar sobre isso, é uma boa oportunidade. Né? A meditação, ela não só nos coloca em contato conosco, né, com os nossos sentimentos, com a nossa quietude, com a nossa alma, mas também nos ajuda a ouvir o mundo. Né? Essa inteligência que rege todas as coisas, ela está falando conosco o tempo todo, né? Através dos acontecimentos. A natureza está aí nos dando dicas de como bem viver. Eu não preciso dizer para vocês que a gente tem que parar, que a gente tem que consumir menos, que a gente tem que prestar atenção na pegada de carbono, né, que o planeta agora está respirando. Isso é uma informação que está disponível o tempo todo. Nós sabemos disso. Mas, além, mas o planeta agora está dizendo isso com a experiência, né, que ele está respirando, isso é óbvio, tá sendo dito isso, que a Terra é um corpo que pulsa, assim como nós precisamos de um detox, né, liberar as nossas toxinas que os nossos agentes internos aqui produzem, a Terra também precisa liberar as suas toxinas, e ela tem feito isso nesse momento, ela tem podido respirar um pouco melhor, né, clarear suas águas, né, tem tartaruga reproduzindo aí, com as praias turísticas mais vazias. Então a natureza está podendo repor aquilo que a gente tomou, né, por conta da nossa ganância, da nossa ambição, do nosso consumismo e das nossas ilusões. Ela está repondo o estoque dela, mas também está nos convidando a pensar o que a gente vai fazer depois quando a gente estiver livre, desengaiolado, né? Nós fazemos parte desse processo. A gente faz uma parte pequena desse processo. Somos um grão de areia, né? Se a gente tomar em consideração o planeta todo, mas é um grão de areia pensante, né? Que pode escolher e pode decidir se vai continuar promovendo a quebra do equilíbrio do nosso planeta através do nosso mal sentir e mal agir, né, das nossas ações negativas, ou se a gente vai tentar se harmonizar como tudo está fazendo agora, né? Se a partir de agora, desse momento, quando a gente for liberada a voltar às nossas práticas, né, movimentar mais, voltar ao nosso trabalho, voltar à nossa forma de consumir, se a gente vai conseguir funcionar de uma maneira mais equilibrada, né, mais respeitosa, não só com o planeta, mas com os outros, com as pessoas. Porque é um momento que deixa a gente muito compadecido, deixa a gente muito triste. Né? Quando a gente pensa na Itália, nas mortes, quando a gente pensa na Espanha, nos Estados Unidos, se a gente se colocar, né, realmente no lugar dessas famílias que estão perdendo pessoas que amam, que estão adoecendo, na China, puxa, isso é muito triste, isso nos compadece. E se a gente já for capaz de sentir compaixão e puder manter essa compaixão, né, no pós-guerra, né, no pós-pandemia, quem sabe a gente consegue transformar aquilo que tanto precisamos transformar enquanto humanidade. Né? Essa tensão, eu não sei quanto a vocês, mas eu sinto que é um tempo da gente ter atenção para... Tem uma música que eu gosto muito, né, que é do Emicida, que fala das pequenas alegrias da vida adulta, e eu gosto dela por conta disso. Ela fala que a gente precisa prestar atenção nas pequenas alegrias, né? E estimulados, altamente estimulados pela internet, a gente não presta atenção nas pequenas alegrias da nossa vida adulta. A gente presta atenção na alegria da vida alheia, né, através das nossas redes sociais, não é?
E então, se você conviver com uma criança em casa, presta atenção no corpo dela, de como está o tamanho da mão, dos pés, né? O formato das unhas, o sorriso. Se você tiver mais de um filho, observa como eles se conversam, qual o assunto qual a pauta que está sendo discutida entre eles, né? Como eles se relacionam, como eles cuidam um do outro. Isso são colheitas de extrema importância que vão nos nutrir, nos enriquecer nesse momento. Se você convive com um idoso, está cuidando do teu pai, da tua mãe, de um avô, né? Presta atenção nas rugas que essa pessoa traz. Né? Ouve as histórias que essa pessoa tem para contar, escuta os medos que essa pessoa tem, as crenças, né? O que ela pensa em relação ao mundo. Presta atenção sem contestar, né? Sem ficar julgando, sem ficar competindo com a verdade. A gente passou por uma fase agora tão complicada de ficar debatendo ideias, ideologias e ideais, onde a gente se afastou das pessoas. Pensem, gente, a gente passou por um momento político aqui no Brasil onde muita gente se afastou por conta das divergências de pensamento. E agora essas pessoas estão juntas muitas vezes, né? Ou estão com saudades uma das outras, estão querendo discutir, só que agora a gente pode discutir coisas muito mais interessantes, a gente pode ouvir o que o outro tem para dizer, a gente pode ouvir o que o outro está sentindo. São oportunidades ricas, isso é um grande enriquecimento. Se a gente sente que está empobrecendo nesse momento porque a gente está sem trabalho, ou porque a gente não sabe se vai ter uma recessão, a gente não sabe como é que vai viver, a gente tem que se enriquecer de outras formas, não é? Se você tem um companheiro, se você não está sozinho, presta atenção. Então, a gente às vezes vive tantos anos com alguém e deixa de prestar atenção nos pequenos detalhes, no olhar, num toque, né? Numa colaboração a mais nesse momento, numa disponibilidade de estar junto, de conversar. Aproveita, né? Esse momento que não só nos trouxe medo, mas nos permitiu um pouco de tempo para analisar como é que anda a nossa vida. Esse momento também, né, que é tão sugerido agora, né, nas redes sociais, que é o momento da meditação. Já vem um tempo, né, que a meditação está em alta, a gente vem fazendo essas práticas no centro também, né, esses silêncios, né, eu tenho meu sininho, né, de meditação, mas ele, nesse momento, se a gente parar para pensar, né, não só no que está acontecendo dentro, mas também no que está acontecendo fora, o planeta também vai nos ensinar quais são as nossas verdadeiras necessidades, né? Às vezes a gente cria necessidade desnecessária. Eu penso que um dos sentimentos né, mais difíceis de lidar é a frustração. A gente tinha planos, né? Nós estávamos aí em 2020 fazendo planos, né, para esse ano. Acabamos de comemorar o Ano Novo. A gente tinha projetos. Nós estávamos começando, né, passando a marcha, passando a segunda marcha para começar o ano, trabalhando. Agora é que é dar um alívio das primeiras contas do ano, né? Então a gente fica frustrado porque as coisas não vão acontecer como a gente quer, né? Então lidar com essa frustração também é muito complicado, né? Eu penso que a gente precisa entender o que a gente está passando, né? O que a gente está sentindo, para poder transformar e pedir ajuda se a gente não conseguir. Então, se a gente está com algum problema no entendimento desse processo todo, daqui de dentro, se a coisa está muito apertada, se está muito angustiada, peça ajuda para quem você acha que possa lhe ajudar, né? Ligue para um amigo, ligue para uma pessoa que você considera que tem um pouco mais de sabedoria, que possa te ouvir pelo menos, né? Que possa, não precisa falar nada, mas que possa te acolher. Esse é um momento para contar com as pessoas. A gente não pode estar junto, mas a gente tem acesso ilimitado às pessoas. A gente pode acessar as pessoas que a gente confia. Então, que a gente possa fazer outros tipos de conexão. Eu não acredito que esse momento, que todo mundo vai passar numa boa por esse momento, né? Eu não acredito nisso, porque nós não temos realidades iguais, né? Eu penso que muita gente vai sofrer muito, que muita gente vai adoecer. Eu penso que tem gente que não vai sobreviver, mas já está acontecendo, né? Eu penso que tem gente que vai ficar deprimido, né? Que não vai passar emocionalmente bem por isso.
Mas o que eu acredito, o que eu penso, é que eu acredito na força dos mais fortes. Né? Eu acredito na coragem dos justos. Eu acredito na sensibilidade das pessoas mais amorosas, das sensíveis. Né? Então, é o momento da gente poder compartilhar dos nossos talentos. Né? Vamos lembrar da parábola dos talentos. Para uns, né, foi dado, o Senhor deu um talento, o outro deu 2, o outro deu 5. Né? Então a gente não pode ser aquela pessoa medrosa que enterra o talento com medo de perder. Né? Então descobrir quais são os nossos talentos nesse momento de crise, nesse momento de emergência e multiplicar. Né? Usar da nossa sensibilidade, da nossa amorosidade, da nossa capacidade de enfrentar uma situação e ir de encontro àqueles que não estão conseguindo passar por esse momento da melhor forma possível. Isso eu acredito numa igualdade de superação, mas eu acredito que a gente possa unir nossas forças. Né? Isso, se esse for o momento, né, de regeneração do nosso planeta, ele está acontecendo há 2000 anos. Né? Jesus fez esse convite para nós há 2000 anos, que a gente pudesse dividir, multiplicar aquilo que a gente tem, né? Multiplicar os privilégios. E ele fez isso. Né? Se agora está chegando a Páscoa, o momento da gente poder, né? Nós não vamos poder fazer grandes eventos, né, da Páscoa, reunir a nossa família, distribuir ovos, comer bacalhau, né? Ou qualquer coisa que represente isso para você. Mas a gente pode fazer uma Páscoa diferente, trazendo um pouco Jesus para dentro da nossa conversa, né, dos nossos pensamentos, da nossa casa, porque agora é o momento dele, da gente ouvir o que ele tem para falar. Aquele homem simples que andava lá pela Galileia e conversava com as pessoas que tinham dificuldades. Aquele homem simples, né, amoroso, bondoso, que compreendia as dificuldades e o erro das pessoas, né, e podia ver através das últimas ações. Aquele homem simples que esperava uma experiência, a gente passar por uma experiência, viver uma experiência para poder fazer sentido o aprendizado. Esse é o nosso momento, nós estamos vivendo uma experiência muito singular, a gente nunca viveu isso, eu pelo menos nunca vivi isso em outro momento da minha vida, e estou sentindo na pele. E o que é que eu preciso aprender com essa experiência? Então, essa é a pergunta que eu preciso fazer diariamente. E como que eu posso colocar meus recursos à disposição desse momento? Jesus faz esse convite de que a vida é eterna. Né? Nossa mente, ela não vai morrer. Né? Pode ser que a pandemia nos pegue, pode ser até que pegue o nosso corpo, que a gente não esteja aqui amanhã, não sei o que pode acontecer, é um momento mesmo de incerteza. Mas a minha mente vai continuar viva, eu sou um espírito eterno. É isso que a Páscoa representa. Né? Vamos continuar vivendo internamente, porque aquilo que sobrevive às situações mais difíceis da matéria são passageiras. Né? Então, as mudanças nesse momento implicam também não só uma ampliação da nossa mente, como seguir Jesus. É o momento de seguir o Cristo. Né? Eu fiquei pensando, assim, né, de uma analogia que a gente possa fazer, que é quando a gente está mudando de casa. Né? Então, para mudar de casa, a gente começa a tirar todas as coisas do lugar, a gente empacota as coisas, né? A gente protege aquilo que é mais frágil, a gente já separa aquilo que a gente não vai querer levar para casa nova, aquilo que a gente não vai usar mais, aquilo que são os nossos excessos. Mas no momento que a gente está organizando para mudar, aquilo é uma bagunça. E tem uma hora, né, do cansaço da organização de falar, ai meu Deus, isso não vai acabar nunca, por que eu fui inventar essa mudança? Né? Depois, quando a gente vai colocando as coisas no lugar, gente, a coisa mais gostosa que tem, você fala, nossa, né, a casa nova está pronta. Né? E pensar no que a gente vai levar, né? Organizar as coisas no lugar, colocar as coisas no lugar é muito satisfatório. Quem sabe a gente não está fazendo esse movimento agora de mudança? Quem sabe a nossa casa, né? A nossa casa, nosso planeta tá virando uma casa nova aí pra gente, mas a gente não dá para levar tudo que a gente tá acostumado a viver, a gente vai ter que deixar alguns excessos, a gente vai ter que fazer algumas transformações e a gente vai ter que passar por uma desorganização mental para nossa mente se acostumar com essa realidade nova.
Eu não sei como é que nós vamos sair dessa, como é que nós vamos estar. Cada um precisa fazer essa autoavaliação e enfrentar o seu próprio leão. Quem sabe não seja o momento da gente conhecer verdadeiramente quais são as nossas maiores dificuldades, os desafios dessa vida. Qual é a cara do nosso leão? Nós estamos agora convivendo um pouco mais com as pessoas que a gente escolheu para passar juntos essa situação, né? Esses momentos de dificuldade, essa encarnação. Então, como é que a gente está? Como é que nós estamos no relacionamento com essas pessoas? É um momento para avaliar isso, para que a gente possa ir para casa nova e que a casa nova também tenha harmonia. E também é um convite para a gente fazer o tempo todo transformações do nosso modo de pensar. Ninguém quer ir para casa nova perturbado, né? Então que a gente possa buscar equilíbrio mental, né? Buscar essa harmonia, buscar melhorar os sentimentos internamente, procurar fazer as coisas que gosta de fazer. Tem um texto que eu li essa semana, e eu vou ler um pedacinho. Não é um texto, não, é só uma frase de um escritor, o Lewis, e que ele escreveu após a Segunda Guerra Mundial. Não sei se é assim que falo, tá, gente? Mas ele escreveu depois da Segunda Guerra Mundial, quando as pessoas ainda estavam muito assustadas, né, com a questão da bomba atômica. E aí ele fala assim: se todos nós formos destruídos por uma bomba atômica, deixa nos encontrar fazendo coisas sensíveis e humanas, rezando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, conversando com os nossos amigos, e não amontoados como ovelhas assustadas, pensando em bombas. Elas podem destruir o nosso corpo. Um micróbio pode fazer isso, mas não consegue dominar as nossas mentes. Então era uma pessoa que sabia que a nossa mente sobrevive, né? Sobrevive a uma catástrofe. E a gente precisa saber como é que a nossa mente vai estar, principalmente se a gente não, né, se o nosso corpo não for, mas a nossa mente for, né? Eu falo sempre para as pessoas que a nossa mente é o nosso tesouro, é a parte de nós, né, que tem mais valor, é aquilo que a traça não corrói. Então, se a gente não fizer investimentos para cuidar da nossa mente, as coisas dominam, né? A gente vai se comportar como ovelhas assustadas diante de um vírus. E que se as coisas piorarem daqui para frente, que a gente possa estar fazendo as coisas humanas, né? Que a gente possa estar fazendo o nosso trabalho, né? Se a gente não consegue entender qual que é a nossa tarefa diante disso tudo, a nossa grande missão, se fala: poxa, Ana, mas eu não saio de casa, como é que eu posso ajudar as pessoas? Não, né? Se a gente está em casa, né? Se nós estamos confinados em casa, observa o que você pode fazer dentro da tua casa, porque se as suas mãos produzirem coisas que são boas, se a sua boca falar, né, cantar, ter conversas edificantes, trazer esperança, trazer conhecimento, sabedoria para esse momento, se os seus olhos puderem ver as pequenas alegrias da vida adulta, isso tudo já faz uma grande diferença para a gente enfrentar esse momento da melhor forma possível, né? Mesmo as pessoas mais vulneráveis têm belezas para poder enxergar, né? Tem coisas para agradecer, né? Mesmo as pessoas que passam maiores dificuldades. Por isso que assim, eu não posso dar dicas de bem viver, mas beleza, né, e leveza a gente encontra na espécie humana, né? Basta ter olhos de ver. Então o convite então para enfrentar essa pandemia de uma forma mais serena e mais leve é poder descobrir as alegrias que estão te cercando e aproveitar os momentos e oportunidades de crescimento, a oportunidade de recolhimento, de autoanálise e de produzir. Esteja você onde estiver, momentos de grandeza e de esperança. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês, pela paciência, e por hoje é só. Que a gente possa agradecer a Jesus, nosso Mestre, por esse momento de reflexões, agradecer a oportunidade de ainda podermos estar juntos, mesmo em tempos difíceis. Agradecer a presença dos bons espíritos em nossa companhia e que o nosso lar, nessa noite, possa se beneficiar
das vibrações de amor, de fraternidade, de esperança. Que possamos multiplicar os nossos talentos, que possamos encontrar as nossas moedas perdidas e iluminar com a candeia do Evangelho, com a sabedoria do Espiritismo, esse momento que pode parecer tão obscuro em nossas vidas. Que a paz de Jesus esteja com vocês.